E aí, pessoal? Então, para quem assistiu o último vídeo da aula da notação científica, conseguiu ter uma base, conseguiu entender o que significa, então vamos para essa próxima aula aqui que eu citei lá, né, para a gente poder entender como é que funciona uma das fórmulas mais importantes dentro da astronomia, que é a interação, né, da gravidade entre objetos no espaço, né, que é dada o nome de equação da gravitação universal de Isaac Newton. Nós vamos aprender a resolver aqui, é bem tranquilo, não precisem se preocupar. Para quem ainda não assistiu o último vídeo da notação científica, dá uma olhadinha rapidinho, vai estar aqui na descrição, vai estar aqui em algum lugar, em algum card, vocês vão conseguir ter uma base melhor para poder entender essa aula. Diga aí depois se vocês estão gostando desse modelo de vídeo e dê alguma ideia, algum comentário aí para a gente poder trabalhar nos próximos vídeos, ok? Então, Juliana, puxa a vinheta. Astrofísica de bolso. E aí, pessoal, então vamos para mais uma aula aqui do novo quadro do Astrofísica de Bolso, que nós iremos trabalhar com alguns exercícios e fórmulas, né, dentro do contexto acadêmico que tange a física e a ciência como um todo, a astronomia, né? A gente conseguiu ver na última aula aí a introdução, né, desses assuntos com a notação científica, né? Essa conversão aí dessa linguagem que podemos entender da matemática, né? Que a gente consegue ver muito dentro da astronomia, que é o que se propõe o canal em si, né? Então, para quem ainda não conseguiu acompanhar a última aula, eu vou estar deixando o link na descrição aí, que ela vai servir como base para essa agora, que iremos tratar da gravitação universal de Isaac Newton, né? Aquela formulazinha que eu cheguei a apresentar no final da última aula. Então, se você já gostou aí da última aula, está gostando desse quadro novo aqui no Astrofísica de Bolso, deixa o seu like, comenta aí para poder dar uma força para o canal. E a partir de agora, vamos então entender o que significa primeiramente essa fórmula de Isaac Newton. Nós sabemos que Isaac Newton tem uma importância muito grande dentro da ciência para poder falar sobre a gravidade, por mais que ela tenha sofrido uma atualização depois de Albert Einstein, né, para a relatividade geral, mas ainda assim essa constante da gravitação universal, essa formulazinha, ela não foi descartada, ela serve muito até hoje, né, dentro da astrofísica e da astronomia. A formulazinha, para quem perdeu no último vídeo, é a força gravitacional é igual a constante gravitacional, que é um número fixo, né, uma constante, a massa do objeto 1, o maiúsculo aqui para a gente representar a massa do maior objeto, ok? A massa do objeto 2, né, isso aqui é multiplicando, sobre distância ao quadrado. Essa é a formulazinha padrão para poder resolver essa questão. Mas o que significa essa formulazinha aqui? Nós queremos achar o valor da força ou atração gravitacional que dois objetos no espaço conseguem exercer sobre o outro. Um exemplo sobre isso é a Lua e a Terra, o Sol e a Terra, né? Galáxias entre si, como elas estão conectadas gravitacionalmente, qual é o valor dessa força aqui, respeitando toda essa numeração aqui, usando o processo ali de notação científica do outro vídeo, né, para a gente conseguir resumir, porque números que iremos tratar aqui são extremamente grandes, ok? E eu vou aproveitar para ensinar para vocês como se calcula a notação científica nesse contexto, e vocês vão ver que não é difícil. Então vamos lá, para vocês conseguirem entender primeiramente o que iremos trabalhar aqui de maneira ilustrativa, nós vamos desenhar aqui o Sol, ok? E aqui a Terra. E nós sabemos que eles estão conectados por uma força chamada ali, né, gravidade, que na verdade Albert Einstein, né, com a teoria ali da relatividade geral, explicou de maneira diferente, né? A gravidade, na verdade, não seria essa força, mas sim o espaço que se distorce por conta desses objetos massivos dentro do tecido do espaço, né? Então eles tendem a cair dentro dessa curvatura, puxando o que está em volta. Então a gente vai conseguir calcular o quanto esses objetos se mantêm atraídos dentro dessa órbita.
A ilustração para isso seria que tanto o Sol atrai a Terra, quanto a Terra atrai o Sol. O Sol, nós sabemos que tem uma massa, né, e uma densidade muito maior do que a Terra, por isso que a Terra se mantém na órbita do Sol. E nós temos aqui a distância entre eles, que é de uma unidade astronômica, que vale 150 milhões de quilômetros de distância entre um. Aí que nós vamos ter a massa do objeto 1, que vai ser o Sol, e a massa do objeto 2, que vai ser a Terra. E a gente vai conseguir representar esse gráficozinho aqui dentro de uma fórmula, né? Vocês conseguiram entender, né, que o Sol e a Terra estão se mantendo presos pela gravidade, um atraindo o outro, né? E nós temos aqui a noção de distância entre deles, que é de uma unidade astronômica, e nós vamos calcular agora essa força aqui, né, que cada um está exercendo sobre o outro aqui, respeitando aquela formulazinha de Newton. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu vou dizer para vocês como funciona essa questão da força entre a massa dos objetos, né? Quando o objeto de massa 1 atrai um objeto de massa 2 e vice-versa, nós temos a força entre eles equivalente, assim como um objeto com duas vezes essa massa, né? Um objeto que seja bem maior, nós teremos duas vezes essa força. Assim como um objeto que tivesse duas massas e o outro 3 vezes essa massa, nós teríamos 6 vezes essa força. Isso porque nós sabemos que a força, né, a massa desse objeto está relacionada ao quanto eles se atraem, né? Então, quanto maior, quanto mais massa, quanto mais massivo ou denso for esse objeto, maior a força gravitacional entre eles, ok? Então, se o objeto for não ter tanta massa assim como a Lua, por exemplo, então eles não vão se atrair tanto quanto se tivesse uma estrela de nêutrons ali, ok? Porque é muito mais massiva, distorce um espaço muito maior, então se atrai muito mais. Então, a atração gravitacional entre eles está relacionado à massa. Assim como a distância está relacionada à queda dessa atração, como 2 vezes essa distância. Lembrando que eles caem com o quadrado da distância, né? Vou colocar aqui embaixo. Eles caem com o quadrado da distância, isso significa que 2 vezes aquela distância a força cai 2 vezes para, né, o quadrado da distância, a força cai 4 vezes, ok? Se nós tivermos 2 vezes a distância, a força irá, né, ser 4 vezes menor. Assim como 3 vezes essa distância, a força será 9 vezes menor, né? Por causa que a atração desse objeto cai com o quadrado da distância. Significa que quanto mais longe esse objeto estiver, menos ele se atrai, porque ele cai conforme ele se afasta, ok? E se eles estiverem mais pertinho, eles vão se atrair muito. Conforme eles se afastam, se atraem menos, seguindo essa regrinha aqui. Agora, para começarmos a calcular dentro dessa fórmula, já que vocês entenderam o que significa, né, cada partezinha dela ali no contexto, para vocês só não chegarem substituindo números e nem acabar entendendo o que ela significa, nós vamos atribuir os valores que trabalharemos dentro dessa formulazinha aqui, que vai ser o Sol e a Terra, né? Sabemos calcular ali a força gravitacional que eles estão exercendo sobre um e outro. Então vamos começar aqui com a formulazinha.
quadrado da distância, fórmula padrão. A força gravitacional, para poder achar. A constante gravitacional, ela é padrão, ok? Ela não muda, ela é uma constante, que o valor dela é de 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso daqui não muda. O que vai mudar, o que vai ser a variável, vai ser a massa e a distância desses objetos. A massa que nós iremos trazer aqui vai ser primeiramente a do Sol, que é de 2 vezes 10 a 30 quilos, ok? Não vou colocar o quilos aqui porque está no meio da equação, mas saiba que daqui é massa, então nós medimos em quilo. Isso daqui vai estar sempre no enunciado, né? Vocês não precisam decorar, isso daqui vai estar no enunciado das questões, né, que vocês irão fazer, seja na faculdade, no colégio, no vestibular, vezes a massa da Terra, que é de 6 vezes 10 a 24 quilos, ok? Como eu disse, não precisa decorar, a questão já deu. Sobre a distância entre eles, se lembra que é de 150 milhões de quilômetros, mas nós vamos resumir isso em uma notação científica que vale a 1,5 vezes 10 a 11, né, ao quadrado. Então nós já temos a nossa equaçãozinha aqui armada, ok? E agora a gente vai fazer o cálculozinho básico de multiplicar, dividir, adicionar, subtrair se for o caso. Então vamos aqui para vocês conseguirem visualizar. Nós vamos multiplicar os valores significativos primeiro, ok? O 6, o 12 e o 6 aqui de novo, né? O 6,7 no caso, o 2 e o 6 aqui de novo. Multiplicando esses números, vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia, vezes 2 vezes 6, nós encontraremos 80,04. Esse é o resultado da multiplicação desses fatorizinhos. Então, vamos isolar o primeiro resultado que nós achamos, né? 80,04, ok? A basezinha 10, como eu já disse para vocês na aula de notação científica, nós manteremos vezes 10. E agora só ficou faltando os expoentes que nós somaremos, ok? Menos 11 mais 30 mais 24. Resolvendo essa expressãozinha aqui, nós teremos que o resultado é igual a 43. 43 é o número do expoente que nós achamos. Então, achamos esse valor aqui, adicionaremos ele aqui, 43. 80,4 vezes 10 a 43. Ou a gente pode resumir isso, né? Botar a vírgulazinha para cá. E termos esse valor, ok? Isso não tem problema. E como na aula de notação científica nós podemos ver, esse valor aqui é maior que 5,5, por isso que é importante assistir a aula anterior. Esse valor sendo maior que 5,5, nós adicionamos mais um ao expoente. Então teremos 44. Não é difícil, gente, é só prestar atenção nas regrinhas, ok? 44. E aí nós repetimos o valor daqui de baixo, só que ao quadrado, né? Não vamos esquecer do quadradinho aqui em cima. Então nós colocaremos o valor ao quadrado, que é de 25 vezes 10 na 22. Esse aqui é o valor aqui ao quadrado, então já descartamos e resolvemos aqui também. A única coisa que ficou faltando aqui agora é a divisão desses números aqui. Então, vamos ao resultado. A força gravitacional, a divisão entre esse número e esse aqui é D. É um númerozinho bem feio, vocês vão achar isso na calculadora, inclusive.
mas que podemos resumir em 3,56. E vamos dar uma arredondada aqui. Então vamos apagar esse número feio que nós achamos aqui e vamos resumir em 3,56. 44 e 22, que são os expoentes aqui agora, nós não somaremos mais igual aqui quando se tinha multiplicação. Agora que descartamos aquele númerozinho feio lá, nós vamos trabalhar o expoente. Ao contrário daqui de cima, quando nós multiplicamos esses números e somamos o expoente, aqui nós, quando dividimos esses números, nós subtraímos os expoentes, ok? Então, 44 menos 22, né? Nós temos 22. Então, acrescentaremos 22 aqui no expoente, certo? Então o resultado ficará que a força gravitacional é de 3,56 vezes 10, que é a base, e o expoente 22 newtons, que é a unidade de força. Então, com essa equação, vocês conseguiram entender que aquele gráficozinho que eu mostrei lá no início, que o Sol e a Terra se atraem gravitacionalmente, com esse resultado de 3,56 vezes 10 a 22 newtons, ok? Esse 22 é o número de algarismos que viriam, né, depois ali a quantidade zero, que deixaria esse número muito grande. Mas em resumo, em notação científica, como foi explicado na última aula, é isso daqui. Então acho que vocês conseguem compreender, né, que não é tão difícil assim. Eu fiz questão de me aprofundar um pouco mais para vocês entenderem o que cada um disso daqui significa, para vocês simplesmente não substituírem os números e saírem calculando de qualquer maneira sem entender o que vocês acharam no final. Então, só para resumir, achou os valores que as questões aplicou para você em notação científica, multiplicaremos os valores significativos e somaremos os expoentes. Circulei aqui errado. E quando nós tivermos divisão, nós dividiremos os números significativos e subtrairemos os expoentes. E os resultados nós respeitaremos a notação científica, né? Usando o número significativo que achamos aqui, vezes 10, que é a base, e o expoente final. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se restar alguma dúvida, deixa no comentário embaixo que a gente tenta responder no próximo vídeo. Vê se vocês estão gostando desse novo modelo aqui, esse novo quadro aqui no canal, se vai estar ajudando de vocês de alguma forma. Então, deixa o comentário, deixa o like, compartilha, deixa o sininho ligado, né, para mais notificações aí do canal, para poder ajudar vocês, para poder me ajudar também. Se inscreve aí no canal, não se esquece, compartilha quem tiver algum tipo de dificuldade, espero ter ajudado vocês. Então é isso, eu sou o Rodolfo Matos, esse é o canal Astrofísica de Bolso, aonde você leva a ciência com você. Astrofísica de Bolso.